Olá, meus amigos e minhas amigas do Prosa, grande abraço, obrigado pela audiência. E a partir de hoje o Prosa traz convidados e convidadas que vão engrandecer com toda certeza conhecimento, um bate-papo leve e descontraído, trazendo sempre conteúdo de informação e orientação a você. Ao meu lado, o jornalista Roberta Farias. Grande abraço, Roberta, tudo bem? Um grande abraço, André Luiz, um grande abraço a você que nos acompanha nessa transmissão. É um prazer estar aqui e fazer parte do Prosa Podcast. E hoje, né, André, uma convidada altamente especial, não é mesmo? Pois é, em tempos de pandemia, em tempos de situação onde a educação se tornou em casa um grande incógnita, mas ao mesmo tempo uma grande descoberta para pais e familiares. Vindo desde a era de Jean Piaget, Vallon, Vygotsky, Paulo Freire, Maria Emília, hoje, graças a especialistas como esta nossa convidada, que se especializaram, que buscaram orientação e informação para vir à atualidade do século XXI e o quê? Resolver e solucionar transtornos que as crianças e os jovens vêm apresentando, Roberta. Isso, coisa que muito pai ou mãe por aí tem dor de cabeça em resolver, não sabe como resolver, mas claro, com essa aprendizagem, toda essa experiência dela, clareia, né, digamos assim, os conhecimentos na hora da educação. A nossa convidada hoje é especialista em psicopedagogia e neuroaprendizagem, doutora Flaviana Bezerra. Grande abraço. Tudo bem, Flaviana? Sim, muito obrigada pelo convite. E é bem isso que vocês colocaram. Nesse momento, mais do que nunca, né, de aulas online, das crianças fora desse momento presencial da escola, e aí você percebe muitas dificuldades na área da aprendizagem, da área emocional, que trazem consequências negativas para a aprendizagem. E hoje vamos bater um papo, esclarecer os pais, dar algumas orientações para que eles consigam, né, conduzir em casa e a escola também aí em parceria com essas crianças, né? Vamos ver o que a gente pode fazer para ajudá-los. É isso mesmo, vai ajudar bastante, Deus viu? quiser. Flaviana, a gente sabe que essa questão dos transtornos mentais, né, e o processo de aprendizagem é um desafio para muitos pais, né, que se deparam com esse tipo de situação. E um dos casos é o TDAH, né? Fala pra gente um pouquinho o que é o TDAH, explica pra gente. Tá. TDAH é uma sigla que a gente passa, né, para o transtorno do déficit de atenção e aprendizagem e hiperatividade. Então, esse transtorno, ele acomete entre 3% e 5% da população infantil, né? A gente precisa detectar esse transtorno logo nos primeiros anos de vida da criança, e aí é bem mais facilmente detectado quando essa criança passa a ir para a escola, porque ela vai interagir com outras crianças, ela vai compartilhar momentos tanto de aprendizagem como da vida dela emocional, e aí você começa a perceber que essa criança ela é um pouco diferente porque a gente espera para as outras crianças da mesma idade. Por exemplo, são crianças que quando a professora percebe que ela precisa ficar um pouco mais quieta na cadeira, ela não consegue, ela é agitada, ela é impulsiva, ela não consegue se concentrar por muito tempo, né? Em momentos que a gente precisa que ela fique concentrada. Então, assim, são dicas, né, bem fáceis, assim, para que os pais em casa consigam perceber. Será que meu filho tem TDAH? Né? A professora, será que meu aluno tem TDAH? Então, assim, são sutilezas que a gente percebe no comportamento da criança, né, que traz aí alteração para a vida, para a aprendizagem, né? E está aí no capítulo da DSM-5, que é o Manual Estatístico dos Transtornos Mentais, né, como um transtorno mental. Então, é algo muito sério que traz prejuízos para a vida do indivíduo quando não detectado cedo, quando não tratado no momento certo, para a vida toda. E aí, quando você se depara, de repente, assim, no nosso dia a dia com adultos, né, que são impulsivos, que não conseguem fazer uma coisa por vez, que está aqui conversando com você e ele é quieto, e ele, sabe aquela pessoa assim que a gente diz, eu acho que esse rapaz não tem filtro, fala, e, né, fala e depois que pensa no que fez, assim. Uhum. Então, isso, provavelmente, se a gente fosse diagnosticar, são pessoas TDAH. Esses são os sintomas mais comuns, porque assim, Flaviana, quando a gente fala de transtorno, né, psicológico, a gente fica pensando, meu Deus, será que eu estou criando, né, um louco, uma louca, traduzindo para o real, para o popular, na verdade, ainda mais para os pais que nos acompanham. Mas a coisa não é assim. Sim, é algo do desenvolvimento, né? Então, assim, eu não posso, por exemplo, dizer que a minha criança, por volta dos 4, 5 anos de idade, que ela tem o TDAH. Eu preciso perceber esses sintomas, se iniciando aí nessa faixa etária, mas precisam persistir ao longo de toda a infância,
não melhora, a gente faz intervenção, a criança não evolui. Em caso, os pais são aqueles pais que dão limite, mas mesmo assim aquela criança continua com esse tipo de comportamento. Aí onde eu digo, realmente, essa criança ela tem algo diferente, que precisa ser avaliado. E o professor, nesse sentido, ele é importante também, né? Porque ele está ali na sala de aula, ele precisa ter essa expertise de perceber isso e, na mesma hora, já comunicar ao pai. Exatamente. Né? Eu costumo dizer, Roberta, que no consultório, que os pais, e principalmente, né, como você colocou, a família, desculpa, os professores, eles são nosso termômetro no consultório, né? Porque a escola é quem mais fica com a criança, principalmente nesse mundo moderno de hoje, que os pais não têm muito tempo, né? Então, a educação, a aprendizagem fica mais aí para a escola. Então, por isso, a escola de tempo integral. E aí, quem é que fica mais tempo com essa criança? A escola, de 7 da manhã, pelo menos até às 17 horas. Então, ninguém melhor do que a escola para dizer se o meu filho tem ou não alguma dificuldade, seja no comportamento, seja na aprendizagem. Agora, Flaviana, a criança que tem o TDAH, ela pode desenvolver e também pode ter algum outro tipo de transtorno ou não? Sim, olha, isso aí é bem comum, sabe? 50% das crianças que têm o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, desenvolvem também outros transtornos em comorbidade ou coexistência, como a gente chama atualmente, que é o TOD, que é o transtorno de oposição desafiante. Outras também têm comorbidade. Que não é o TOD de tomar, de beber, né? Não é o TOD de tomar. Gente. É algo que traz aí uma alteração para a vida do indivíduo. E nem tomando TOD vai ter isso aí também. Não, de jeito nenhum, fica à vontade. Então, assim, é algo que traz alteração para a vida desse indivíduo, né? E principalmente no comportamento, né? Como é que eu posso perceber se o meu filho ou meu aluno tem o TOD, por exemplo? Aquelas crianças que quando você dá um não, ela reage muito mal. Então, basicamente, são crianças que elas reagem muito mal à frustração. Se você diz assim, hoje você não tem o celular, então a professora, hoje, João, você vai ficar sentadinho pertinho de mim porque você deu trabalho na sala de aula. E aí são pessoas que não têm autorregulação desse comportamento. Ele se joga, ele bate na professora, ele agride o outro. Então, é algo bem sério. E aí, como diferenciar isso, né, já que são sintomas bem próximos, né? TDAH e o TOD. Porque o TDAH, ele é mais impulsivo, inquieto no comportamento, mas ele não tem esse comportamento, digamos assim, agressivo com o outro. Ele não bate, ele não agride, ele não se joga no chão. Assim, é um pouco difícil de dar o diagnóstico, não é tão fácil, porque são sintomas que em algum momento vocês vão perceber, na hora que a gente faz lá a avaliação dos protocolos, que são similares, né? Mas tem uma linhazinha tênue aí que separa, que é a questão da agressividade com o outro. E a criança com TDAH, ela tem mesmo a dificuldade de aprendizagem ou não? Toda criança com TDAH vai ter essa dificuldade mesmo? 70% das crianças vão ter a dificuldade de aprendizagem. 30% aí, graças a Deus, não tem. Mesmo tendo esse comportamento inquieto, agitado, sendo desatento nas coisas que precisam de um esforço maior mental, intelectual, elas conseguem se sair bem. E aí tiram notas boas, tem um bom rendimento escolar. Porém, a gente não pode relaxar. Então pronto, meu filho tem, mas está aí nos 30%, ok. Não, porque à medida que o conteúdo na escola vai ficando mais complexo, talvez eu não consiga acompanhar. Por quê? Porque eu sou desatento, porque eu sou disperso, porque aquelas coisas que exigem esforço mental não me dão prazer, não me atraem, e aí é onde vem a dificuldade. Mas, digamos assim, a neurociência, através de pesquisas, traz isso. 70% tem prejuízo na aprendizagem e 30% conseguem bom rendimento escolar. Flaviana, a gente escuta falar muito, principalmente na escola, sobre habilidades cognitivas, né? E acaba sendo, às vezes, um bicho de 7 cabeças para quem não é do segmento, quem não é do ramo, né? Fala um pouquinho pra gente disso, mas já assim, classificando essa criança que tem, né, o TDAH, se existe algum subtipo ou algo mais que ele vai apresentar para a gente conseguir detectar isso. As habilidades cognitivas, intelectuais, é um conjunto de habilidades que a gente tem aqui nessa área frontal do cérebro, que é a última a se desenvolver. Então, assim, a gente às vezes escuta assim, o homem ele é mais imaturo do que a mulher é mais madura do que o homem, amadurece mais rápido. Isso é verdade. É verdade. E isso vai desenvolvendo pela vida. Mais provavelmente.
Olha aí. E aí, isso é neurociência. A neurociência traz isso, ou seja... Tá vendo, André? A ciência explica isso. Explica os nossos comportamentos. Isso para quem ainda não tem nem cabelo. E aí, como será? Então, assim, o homem, ele demora até os 25, 30 anos para amadurecer esse cérebro completamente. Completamente, entre aspas, porque a gente desenvolve ao longo da nossa vida inteira. A mulher, como a Roberta colocou, é mais rápido, né, Roberta? Então, assim, até os 25 anos já está tudo ok. E aí, quem tem transtornos, seja do desenvolvimento, seja da aprendizagem, não tem bem essas habilidades cognitivas bem desenvolvidas. Elas têm ali uma alteração no seu funcionamento. Quais são elas, né? Planejamento, estratégia, memória operacional, organização e várias outras que eu preciso ter bem desenvolvidas para ter uma boa aprendizagem, para eu me dar também bem aí na minha vida. E aí, trazendo essas habilidades, como você falou, para a questão, André, da aprendizagem, da vida, eu preciso sim ter bem desenvolvido todas essas habilidades que eu te falei, capacidade atencional, para que eu desenvolva bem a minha aprendizagem. Então, assim, a aprendizagem é algo tão complexo, eu preciso que todas essas minhas habilidades estejam bem desenvolvidas para que eu aprenda de fato. Quando, por exemplo, a gente pega lá uma criança no primeiro ano, que ela, nas fases iniciais da escola, ela não foi bem desenvolvida, todas essas habilidades, seja porque ela não foi bem estimulada na escola, seja por alguma alteração neurológica, pode ter certeza que essa criança vai ter dificuldade na aprendizagem, sim. Deixa eu aproveitar aqui, o pessoal que está acompanhando o PROS, eu estou vendo ali, olha, só aumentando o número de pessoas seguindo, tudo. Se você quiser, pode fazer a sua pergunta aí pelo Instagram e também avisar outras pessoas que a gente está aqui, né? E outra coisa, você também pode deixar a sua pergunta nos comentários do vídeo, que a Flaviana também vai responder tudinho para vocês. Promete? Prometo. Promessa é combinado. E voltando a falar especificamente, né, do TDAH, o TDAH, ele pode acometer mais de uma pessoa na família? Sim, ele tem uma questão de relação parental, né, de hereditariedade. Então, se eu sou uma mãe com TDAH ou meu esposo tem TDAH, o meu filho tem 50% de chances de ter também. E se o irmão mais velho tem, também existe essa parcela aí de chance da hereditariedade do meu outro filho também desenvolver, tá? É algo genético, né? A criança nasce com isso e aí, às vezes, no consultório os pais dizem assim, mas será que foi alguma coisa que a mãe deixou de fazer ou fez errado, que essa criança... A mãe sente aquela culpa, né? A mãe sente essa culpa e aí eu digo, olha, aí às vezes até me antecipo e digo, não foi nada que você deixou de fazer, o que você fez de errado. É algo genético que aí independe da nossa vontade. Agora, preciso também dizer que existem alguns fatores de risco, ou seja, pessoas que consumiram álcool, drogas, que fizeram algum tipo de exame de imagem que não poderiam durante a gestação porque não sabiam, que tomaram alguma medicação, que tiveram algumas doenças, né? Por exemplo, a mãe, quando ela tem algum tipo de inflamação, né, seja urinário ou qualquer uma outra durante a gestação, essa inflamação ela passa para o bebê através da placenta e vai até o sistema nervoso central. E pode mesmo gerar esse tipo Pode. Eu participei de um Impressionante. Nossa, assim, algo tão complexo que a gente passaria aqui dias falando sobre isso, sabe? Uma coisinha vai puxando outra. E aí eu fiz um congresso recentemente, um congresso internacional só sobre autismo. E aí esse dado veio de pesquisas recentes de fora, justamente falando sobre isso, que uma inflamação da mãe durante a gestação, ela pode sim passar aí para o bebê, né, através da placenta e atingir aí o cérebro da criança, o sistema nervoso central, fazendo com que essa criança tenha TEA, por exemplo, que é o transtorno do espectro autista, né? Não é 100%, mas existe uma possibilidade que isso aconteça sim. Ô Flaviana, eu tô vendo ali a Raquel fazendo a pergunta pra gente ali pelo Instagram e ela tá falando, Flaviana, explique, fale um pouquinho mais sobre o TOD, que não é o de bebê. Não, Tá, Raquel, obrigada pela sua pergunta. E aí o TOD, né, o transtorno de oposição desafiante, ele precisa ser percebido logo lá no início da infância. Às vezes, sabe quando você vai para o shopping e vê aquela criança que se joga no chão, eu quero não sei o quê, né? E o pai fica morto de vergonha, a mãe fica morta de vergonha. Não fiquem, viu? Pega pelo braço e tem que colocar limite ali. É muito pior. Mas chamar atenção na frente de todo mundo. Não chamar atenção. Pronto, boa colocação, né? sua. Muitos pais, eu acredito que têm essa mesma dúvida que eu estou tendo nesse momento. E aí, ele tá dando escândalo. Eu tenho que chamar a atenção e aí todo mundo vai ficar olhando ou eu finjo que não tá acontecendo nada. Pronto. Excelente colocação a sua. É uma via de mão dupla aí. As psicólogas que estão assistindo talvez ficam, opa, e aí o que fazer?
Mas assim, pelo sim, pelo não, pela questão não só do que eu acho, mas tudo eu gosto de falar embasado na neurociência, o que as pesquisas trazem, enfim. A gente não pode deixar à toa, porque essa criança, ela vai ganhando força naquilo. Por exemplo, é assim eu vou conseguir o que eu quero. E ele vai se jogar em outra oportunidade. Fora que por uma questão social, as pessoas de forma assim, meu Deus, vai deixar essa criança fazer isso mesmo? É ela que domina os pais? Então, com muito jeito, claro, a gente vai pegar essa criança pelo braço, você vai se baixar na altura dela e vai dizer, eu não vou lhe dar, você vai se levantar agora, a gente vai sair. Pega pelo braço, não, né? Não é arrancando do chão, mas assim, pega, porque você tem que passar uma questão de respeito mesmo, de eu que mando, digamos assim, eu sou o pai, eu sou a mãe, e não você que vai dominar a situação. Exatamente. E aí, você leva para um cantinho e você conversa. A criança, ela entende. A gente que acha que ela não entende, mas ela entende muito mais do que a gente. Quer ver uma prova disso? A criança sabe mexer mais no celular do que qualquer um de nós. Os meus me dão aula. Entendeu? Dessa geração, então. Essa geração. Já vem então, com assim, o dedinho. Já vem com o dedinho ali. Então, assim, eles têm o cérebro, anos-luz mais desenvolvido do que o nosso. Inclusive para isso. Você falando aí um pouquinho dessa questão do que a gente falou, né? Do circo que é montado, né? Quando a criança dá aquele escândalo. Minha mãe uma vez me contou que meu irmão fez isso quando ele era pequenininho. Na escola, ele... Não lembro o motivo, né? Não, na escola não, minto. Foi no centro da cidade. Ele queria muito que ela comprasse uma coisa e ela disse que não vou comprar. E não vai, ele fez um escândalo e tal. Minha mãe, tá sério. Naquela época a gente apanhava, né? Que o seu vai vir, espere. Não fez nada. Rua, né? Ela fez aquele tipo de, tipo assim, eu não vou me estressar, não vou fazer nada. Deixa ele espernear. Mas quando chegou em casa, brigou. Disse, você lembra que você fez aquele escândalo, meu irmão? Lembro, pequenininho, né? Acho que ele tinha uns 5, 6 anos, eu acho. Você não pode. E começou a conversar com ele, mas naquele tom mesmo de briga. Ela não chegou a bater nele, mas ela chamou a atenção dele, né? Firme, de uma forte. Nunca mais ele fez isso. Ela disse. E aí, uma coisa importante que a sua mãe fez foi no mesmo dia. Não adianta você. No mesmo dia. Né? Não adianta você, 2 dias depois, lembra aquele. A criança não vai lembrar. Né? Por uma questão de memória operacional dela não está bem desenvolvida, então ela não vai lembrar. Outra coisa, dê castigos, dê ensinamentos que você pode cumprir. Porque às vezes os pais dizem assim, você vai ficar 1 mês sem celular. Ele não vai conseguir deixar 1 semana, porque o filho vai aperrear e ele vai dar. Então você precisa dar castigos possíveis. Perde a credibilidade do próprio pai, né? O respeito totalmente, é isso aí. E o TOD, né, ainda continuando respondendo aqui a Raquel, é bem isso. São crianças que têm dificuldades com frustrações. E aí tem todo esse leque aí de comportamentos que a gente precisa podar logo no primeiro momento. E não só isso, quando você detecta que essa criança tem essa dificuldade no comportamento, que diferencia muito do que a gente espera para aquela faixa etária, que ele se desorganiza e demora a voltar, você precisa, mesmo que não tenha um diagnóstico fechado, você precisa de uma avaliação de um profissional, até para você ir tratando esses sintomas mesmo sem um nome. Tá? E tem tratamento, cura pro TOD? Cura não, nem pro TOD, nem pro TDAH, nem para outros transtornos que a gente ainda vai conversar, mas tem um tratamento. E esse tratamento é primordial quando feito no momento certo, ou seja, cedo, nos primeiros anos de vida, tá? São as intervenções, seja psicopedagógica, seja intervenção com terapeuta ocupacional, com psicóloga, né? A gente chama de uma equipe multidisciplinar que vai cuidar dessa criança. E aí, às vezes, cabe também a medicação, que a gente chama o tratamento multimodal. Agora, Flaviana e Roberta, assim, se me permite também, eu creio que o pessoal deve estar pensando o seguinte, muitas vezes os pais se envergonham de ver aquela situação, se sentem muitas vezes por falta de conhecimento, né, profissional, de um acompanhamento técnico e tudo mais, incapaz de solucionar aquilo e às vezes, né, uns controlam para não partir para a violência pelo desespero, né, para não bater na criança, para não ser mais duro dessa forma, e outros têm dificuldade em até comunicar para a escola ou para a própria família que a criança vive esse transtorno e essa realidade. E aí, Flaviana? E aí, que isso é bem real, isso existe muito. A dificuldade em aceitar o diagnóstico, ela é presente. E isso, infelizmente, acaba dificultando, prorrogando, postergando o tratamento dessa criança. Quer ver um exemplo bem prático aqui? Crianças com TEA, né? Eu recebo no consultório sempre, infelizmente, com muita frequência, crianças com 4 anos que não falam ainda, crianças mais velhas até que não falam ainda, e os pais assim, não, mas me disseram que no tempo dele ele vai falar. Não, ele faz... Aí ficam criando
Lendas, né? Lendas que justifiquem o porquê que ele não faz aquilo ainda. E aí, essa venda, digamos assim, nos olhos dos pais, dificulta muito, principalmente, o desenvolvimento dessa criança. Então, aí, qual é o nosso papel, né, no consultório? É esclarecer, olha, eu gosto de fazer assim, porque é um momento muito delicado você dizer para um pai que seu filho tem algo, né, diferente dos outros, porque aí envolve toda uma questão social, na escola, como vai ser, será que eu vou estar aqui para cuidar do meu filho? Quando eu me for, quem vai cuidar dele? Isso aí dói o coração da gente, mas a gente precisa falar. E aí eu peço assim, que Deus me dê muita sabedoria, como é que eu faço isso, sabe? E aí, com muito jeito, você vai falando, você vai explicando, olha, ele faz isso, faz aquilo, ele não faz isso. Aí você vai mostrando para a pessoa que a faixa etária se espera que faça tal coisa e ele não faz ainda. Aí ela vai clareando e percebendo que ele não tem. E aí o tratamento fica bem mais fácil de ser aceito pela família. Falar um pouquinho sobre dislexia, né? Para quem não sabe, explica aí um pouquinho. Pronto, dislexia é algo aí da aprendizagem, é de fato um transtorno da aprendizagem, né, que traz aí uma dificuldade muito grande para a aprendizagem das pessoas, né, principalmente aí na criança, por exemplo, uma criança com 6 anos, com 7 anos, ela precisa já estar lendo e escrevendo corretamente, letrada, alfabetizada, e quando isso não acontece, né, a gente percebe que essa criança tem, pelo menos no primeiro momento, algo diferente. O que está acontecendo que o meu filho ainda não está alfabetizado, que o meu filho ainda não lê, né? E aí, isso pode ser uma dificuldade, ou seja, algo que eu vou estimular essa criança e ela vai começar a acompanhar o resto da turma. Então, a gente chama de dificuldade de aprendizagem. Quando isso não acontece, ou seja, eu estimulo em casa, na terapia, na escola, e essa criança, ela não desenvolve, ou então ela faz assim, opa, aí você se anima, aí ela volta para o ponto inicial. E aí você começa a pensar em um transtorno de aprendizagem, que é a dislexia. O que acontece no cérebro de um disléxico, né? Quando a gente vai ler, áreas do nosso cérebro são ativadas. Essa área aqui de trás, que é a área occipital, a área aqui de cima, que é a área parietal, e no finalzinho aqui, a área frontal, né? O córtex pré-frontal. Então, quando eu vou ler, meu cérebro que ele visualiza, aqui vai decodificar e aqui vai transformar isso em informação e eu vou conseguir ler. Tudo isso em milésimos de segundo. Quem tem a dislexia não consegue. O cérebro dela não são ativadas essas áreas, de trás e de cima aqui do cérebro. Somente essa área frontal. Mas essa área frontal não é de responsabilidade da leitura. Precisa todo esse passo a passo primeiro. E aí são aquelas crianças que você vê que ela fica assim, parece que a palavra está enganchada e não sai. Ou então você diz assim, já passou pelo momento de você decodificar ali os sons, por exemplo, qual é o som do B? B. Aí a pessoa, e o nome da letra? A letra B. Então vamos lá, B com A fica como? Ba. Então você primeiro mostra para a criança o valor sonoro daquela letra, depois você dá um nome da letra para a criança e você junta a sílaba. Precisa ser nessa ordem, tá? A alfabetização acontece assim. E aí quando você faz isso com a criança, aí você diz B com A, ela olha para você e eu não sei. Não sabe. Mas ela acabou de dizer o ba. Entendi. Ou então ela disse as letras, mas ela não formou a sílaba. Ou seja, você já começa aí a desconfiar que essa criança tem pelo menos uma dificuldade de memória operacional. Ou seja, eu acabei de falar e ela não sabe mais. E aí a gente precisa investigar. Se vai ser uma dislexia ou não, é o tempo com o diagnóstico que vai dizer. Mas algo está errado com essa aprendizagem. Entendi. Vamos falar agora sobre transtorno, né, de desenvolvimento, uma água, né, também um pouquinho, né, a Flaviana falou tanto. Fala um pouquinho sobre a criança que não fala com 3 anos de idade, né, sempre, como você falou nesse instante, né, existe aquele pai que vai para a escola, leva o filho, e aí o filho dele com a mesma idade que um amiguinho sabe ler, o amiguinho sabe tudo, entende, e o filho dele não entende, né? Aí já fica aquela coisa, meu Deus, meu filho tem algum problema, Isso. Né? E aí, existe mesmo uma idade certa ou não? Como você colocou, não entende, não atende, porque ele não fala. E aí, a gente precisa ficar atento a esses sinais. Uma criança com 3 anos é para falar com fluência, é para formar mais de palavras, frases com mais de 4 palavras, tem um repertório de mais de 500 palavras. E aí uma criança com 3 anos que fica só no balbuciando alguma coisa, ou então que ela aponta, pega aqui o pai e leva lá o que ela quer, ou então é aquela criança que anda muito na ponta dos pés e você já foi uma avaliação ortopédica e viu que não é nada do próprio órgão, mas
que ela tem, digamos, essa mania ou esse hábito, é uma criança que se isola muito, é uma criança que tem comportamentos repetitivos, é uma criança que tem uma questão sensorial, é uma criança que tem restrições alimentares, com texturas, enfim, várias coisas que você diz, pô, peraí, mas o meu vizinho não tem, o primo dele não tem, então algo está diferente. Então, assim, uma coisa básica que serve para tudo e qualquer transtorno ou dificuldade é você comparar. Às vezes a gente fala assim, mas não se compara, toda criança é única, até certo ponto, porque a neurociência traz aí algo comum, ou seja, existe os marcos que você espera de desenvolvimento. Até tal série fazer isso, até tal idade tem que fazer aquilo. Se o meu filho não faz, tem alguma coisa errada no desenvolvimento dele, precisa procurar uma avaliação. Então, a fala, ela tem sido algo bem recorrente, e aí a gente tem que ter muito cuidado nesse momento, principalmente nesse momento que as crianças estão fora da escola. Por quê? A minha criança, ela tem essa dificuldade na fala, por exemplo, porque eu não tenho tempo de estimulá-la, eu passo o dia trabalhando e ela fica sozinha com a babá, isso, né? Ela está fora da escola desde o ano passado, então aí a gente já precisa começar por aí. Não, é uma criança que vai para a escola, mesmo na pandemia ela está indo, porque a escola segue todos os protocolos, está tudo ok, ela não fica em casa, então assim, a escola estimula bem, você faz tudo, e mesmo assim não desenvolveu, ou está pouco desenvolvida, aí você vai para o transtorno. Tá? Peraí, Flavina, vamos colocar um passo a passo aqui, porque essa situação de ter ficado em casa mais de ano, né, da criança perder a escola, perder esse acompanhamento profissional, onde seria ali, entre aspas, mais fácil para os pais, né, os familiares estarem diagnosticando isso, como que em dúvida em casa, aí o pai e a mãe pode colocar uma situação para acompanhar isso, ou você já sugere mesmo que já deve buscar um profissional de uma forma direta? É mais fácil, né, buscar um profissional, né? Que, ou como, se tem alguma dica, como a gente começou, né, a falar aqui dá. No início, né? Hoje, graças a Deus, existe, né, as pessoas que se especializaram nisso, né? E estão aí para solucionar, né? Pelo sim, pelo não, obrigada. Pelo sim, pelo não, eu ia para o profissional. Por quê? Né? Porque principalmente se você disse não a todas essas dicas que eu falei agora no início. Questão de socialização, de interação, de pega o pai, vai lá e para o que ele quer, ele não sabe pedir. Quando você chama várias vezes, João, e o João parece que não está te ouvindo, estando do teu lado, parece que não está ouvindo. Então, assim, quando você percebe que as suas observações daquela criança dentro de casa, comparado com outra, não está legal, eu não esperaria. Porque, assim, antes, mais ou menos há uns 4, 5 anos atrás, mais um pouco, a gente achava que o diagnóstico, o diagnóstico era a partir de 3 anos de idade para o TEA. Hoje isso caiu por terra, né? A partir de 8, 9 meses de idade... É mesmo, já dá para observar, sim. Porque são bebês que, quando vai mamar, eles não olham para a mãe, eles não têm aquele aconchego no braço da mãe. São bebês que ficam com o olhar perdido, que não fixam o olhar por muito tempo. São bebês que preferem ficar isoladinho ali, quietinho no berço, que a mãe chama e ele não responde, que a mãe diz assim, olha o passarinho, e ele não olha junto com você, ele não interage. Vamos brincar, tipo assim, de esconde-esconde, ou então de faz de conta. Tá todo mundo ali na cama, bebê com 9, 10 meses já faz isso. Você tá ali na cama, aí você bota o lençol e tira, e a criança automaticamente repete o que você faz. Essa criança não faz, ou faz muito pouco, né? Então, assim, claro que uma criança provavelmente não vai ter tudo que eu falei, a não ser que seja um caso mais severo. Mas se você observar coisas pontuais que essa criança ainda não faz, você com 8, 9 meses já pode procurar um neuropediatra, você pode procurar já um especialista para, pelo menos, entender. Tá tudo ok? Não está ok? O que eu posso fazer? E aí, na pior das hipóteses, mesmo que não se tem um nome ainda, ela vai precisar ser estimulada com a fono para fala e estimulada com a TO para essas questões das atividades diárias. E aí a gente vê que o autismo, né, na palavra clara, né, mais nítida, ele pode vir acompanhado de algum outro transtorno também, né, mas a gente vê que ele é muito mais amplo e eu acho que ele merece um espaço assim bem dedicado, né, porque ele não que seja complexo, mas é muito minucioso, né? É muito cheio de detalhes, né? E aí eu vou te dizer, é complexo sim, sabe? Por mais que tenham estudos, que a medicina aí invista aí nas pesquisas, mas a gente não sabe, acho que um tercinho do iceberg que tem aí profundo do TEA. E a cada tempo que passa, mais estudos, né?
E aí você vai vão descobrindo. sendo divulgados, né? E aí você vai sempre novidades. Sempre novidades. Porque não é receita, eu gosto muito de falar que não é receita de bolo. Digamos que nós temos aqui duas crianças com TEA, que aí dentro do TEA, que é o espectro, tem algumas variáveis. Nenhum vai ser igual ao outro. Então, assim, já começa por aí. Aí, mais ou menos em 2018, a estatística trazia que era 1 para 100. Hoje é 1 para 54 crianças com TEA. Então, cada dia está afunilando. E aí, antes não tinha, hoje tem mais autista? Não, porque as pesquisas estão avançando. Então, à medida que você vai, né, fuçando aquilo ali, você vai vendo mais coisas também. À medida que as pesquisas vão sendo mais aprofundadas, mais literatura sobre isso, né, o leque do protocolo ficou maior, então mais pessoas entram nesse espectro, entendeu? Eu lembro bem de uma cena de um filme do Tropa de Elite, né? Vocês falam, mas que loucura trazer uma cena de um filme aqui uma hora dessa, né? O que tem a ver, né? Mas eu me recordo, assim, que em certo momento um personagem, ele se sentia, né, hoje numa condição financeira que ele podia e tinha desejo de ajudar uma criança que tivesse algum tipo de dificuldade. E ali no filme, em algum momento, quem assistiu vai lembrar disso que eu estou dizendo, existia uma criança que não estava indo bem na escola. E aí tava todo mundo, pô, mas esse menino é burro, não gosta de estudar, tudo. Aí ele teve aquele mesmo problema quando era criança, e o que era? Não é que a criança não gostava, simplesmente porque ele não enxergava. Então, o professor, nem os pais, as pessoas não paravam para dar... Ele precisava do quê? De um óculos, né? Isso. E aí, lá no filme, né, vai toda a história... E soluciona o problema quando? Quando ele pega na mão a caneta e coloca a letra menor, né, um A, e depois faz maior. Ah, é a letra A. Tá vendo? Não é que ele não conhece a letra, ele conhece, mas ele não enxerga. Então, da mesma forma, eu vejo que aquilo, né, falta o preparo, a dica, e eu vejo que não tem outro caminho não, Flaviana. Eu acho que é buscando o profissional mesmo, né, que as pessoas vão conseguir, Roberta. E tem que se render, né? Porque, e tem idade, Flaviana, assim, mas meu filho já está com 7, 9 anos, e agora que a gente está ouvindo falar disso, ainda dá para buscar isso? Dá. E aí eu vou só voltar um pouquinho, porque esse exemplo que você achou que talvez nós fôssemos achar que não tinha nada a ver, tem tudo a ver. Isso a gente chama de diagnóstico diferencial. Eu tenho muito cuidado, quando eu vou dar as minhas hipóteses diagnósticas, de dar direto. Primeiro eu falo assim, vamos no oculista, vamos no otorrino, ver se tem algo aí com o processamento dessa informação, por isso que essa criança não está conseguindo ler. Você procura outros caminhos para tentar descobrir, para depois... Será que ela está ouvindo, né? Será que ela está enxergando, né? Exatamente. Isso a gente chama de diagnóstico diferencial. Por quê? Às vezes, aquilo que eu estou vendo é uma consequência de uma causa maior. Não ouve, não enxerga, senta lá no fundão da sala... Então, como é que ele vai enxergar? Então, a gente busca os caminhos paralelos para depois ser mais assertivo no nosso diagnóstico. Isso é bem mais preciso. Hoje, para se diagnosticar que a criança tem o TEA, né, o autismo, geralmente leva-se... Tem um tempo de pesquisa, de estudo? Ou como funciona, na verdade? Olha, tem casos que quando a criança entra no consultório, você quase que diz... TEA. E também pela sua experiência, né, Flaviana? Você tem que ver que ela já lida com isso há muito tempo. Então, tem alguns casos que você, de olhar, você já percebe. Porque eles são mais clássicos, exatamente. Então, assim, quando você... Porque, assim, eu sempre gosto de pedir para os pais levarem a criança no primeiro momento. Porque é uma estratégia que eu uso para eu observar como essa criança vai se comportar. E aí eu digo para os pais, deixa ele à vontade. Porque como ele está na frente dos pais, ele vai ficar à vontade. E aí ele vai ser ele. Então, ele bagunça tudo, ele fica quietinho. Ou então, sabe, ele mexe em tudo. E aí eu digo, deixa, porque eu preciso observar. Ou então ele não se comunica, eu brinco com ele, ele nem fala comigo. Eu, fulano, João, olho para ele, olhando para ele, ele está aqui mexendo. Ou então ele pega aquele mesmo brinquedo e fica, ó, o tempo que ele está ali, bota fora e bota você chamando a atenção e ele nada. Não olha. E aí eu fico só testando. Aí as outras sessões de avaliação eu já faço sozinha com a criança. Por quê? Eu tive uma primeira impressão de como ele fica com os pais e agora como ele fica no ambiente que não é dele, né? Então, isso é bem importante, você observar como é que essa criança se comporta. E aí entra, alguns casos você vê e olha, mas claro que eu não posso ser, né, negligente e responsável de dizer no primeiro. E aí eu preciso de algumas sessões, sim, porque eu não posso achar, eu preciso ter certeza. E aí são a partir de testes. Testes para avaliar as questões cognitivas, atencionais, comportamentais, pedagógicas, orgânicas, socioemocionais. É um leque, porque o indivíduo é global. Eu não posso chegar... a Roberta leva para mim lá. Meu filho não está lendo e não está escrevendo. Isso aí você já sabe, a escola já sabe. Por que ele não está lendo? Qual é a causa? E aí onde entra o especialista para fazer os testes.
Olha ali, a dona Regina está com a gente, ela está perguntando aqui, junto com os amigos e amigas do PROS, olha, Flaviana, existe mais de um tipo de autismo? Tem um mais leve, mais pesado? Fala um pouquinho para a gente sobre se existem esses tipos e como que funciona isso que ela está perguntando? E só um adendo aí nessa pergunta também. O esposo de uma amiga minha, ele foi diagnosticado recentemente com autismo, né? Mas ele, digamos assim, tem a nossa idade. Agora que ele foi diagnosticado. Então, ele passou a infância dele, a adolescência, já a fase adulta, sem saber que ele tinha autismo. Só que, ao longo desse período, ele sofreu depressão. Sim. Então, em alguns momentos, tinha aqueles picos, outros, graças a Deus, melhorava, depois voltava. E aí, quando ela procurou um especialista, disse que ele estava com autismo. E já agora, depois dos seus 30 anos, né? É possível você ter esse diagnóstico só agora, depois da fase adulta? Porque às vezes você tem bondosa você me dando 30 anos. Agora, você falou a nossa idade. Eu também adorei. Eu nem tinha percebido. Gente. Eu também adorei. Obrigada, viu? Então, assim, porque você imagina que você vai ter esse diagnóstico apenas na fase da infância. Mas não, ele teve esse diagnóstico agora, tardiamente, digamos assim. Então, qual que seria a orientação nesse sentido, né? E já pegando o gancho da Pronto, pois vai dar para eu responder aqui as duas ao mesmo tempo. Olha, o TEA é espectro, né? Transtorno do espectro autista, ou seja, é um grande leque, né? Que dentro dele tem as variáveis, tem o autismo clássico, autismo da infância, a síndrome de Asperger, né? Então, assim, o que diferencia um do outro, além dos graus leve, moderado e severo, por exemplo, o severo, do moderado para o severo é aquela criança ou aquele jovem que chega no consultório e você já, liga aqui o sinalzinho amarelo que aí eu acho que eu vou encontrar alguma coisa. E tem os leves que são muito sutis, né? Por vários motivos, um deles pode ser uma criança muito bem estimulada. E aí, você precisa entender quais são os sintomas, porque eles são similares entre as variáveis, porém, eles têm uns que não têm alguma coisa, o outro tem outra. Por exemplo, a síndrome de Asperger, ele não tem comprometimento na inteligência. São pessoas inteligentes na média ou acima da média. E aí, tem comprometimento, sim, que não é pouco. A gente, é só isso? Não. Comprometimento na comunicação e na interação social. Isso traz problemas de relacionamento, traz problemas na profissão. Por exemplo, aquele seriado, acho que é Doctor, alguma coisa Doctor. The Good Doctor. Pronto. Ali é um exemplo clássico de uma síndrome de Asperger. Ele é um excelente profissional. Ele é um expert no que ele faz profissionalmente, mas ele não consegue ficar com a namorada, ele não consegue entender as nuances de um relacionamento, que ela tá triste, que ela tá chateada, enfim. E você percebe até pelo olhar dele. Lógico que é um filme, mas né? Ele faz muito bem. Mas ele faz, cena assim, perfeita. Reflete a vida real, que é daquele jeito mesmo. Isso. Então, você percebe que ele, na hora de falar, ele não fala olhando assim pra você. Pronto. Ele fica olhando assim pros lugares. Uma fala robotizada. Uma fala robotizada. E aí, e entrando agora na questão que você trouxe desse rapaz. Mas é engraçado, e todo mundo gosta dele, né? Todo mundo gosta dele. É verdade. Eles têm esse carisma, né? Eu acho que aí, André, é muito da pessoa, sabe? Não é muito do espectro, não, mas assim, é dele mesmo, algo que deve ter sido bem estimulado nele, porque geralmente não são pessoas que se socializam facilmente, são mais introvertidas, às vezes até tido como uma pessoa arrogante ou chata. E aí, com certeza, esse rapaz, claro que ali dentro do personagem, mas a gente trazendo para a vida real, ele pode ter sido muito bem estimulado essas áreas sociais e afetivas com a TO, né, a terapeuta ocupacional. No caso desse rapaz aí do adulto, não é o ideal a gente diagnosticar, porque teve uma perda muito grande, né, das questões sociais, emocionais e também intelectuais. Agora, é possível sim dar diagnóstico na fase adulta. A gente espera que todos, né, consigam ter esse diagnóstico na infância, justamente por conta de uma questão de neuroplasticidade cerebral, ou seja, os estímulos que eu dou para aquele cérebro, eles modifiquem esse comportamento, modifiquem esse cérebro e a criança possa viver com qualidade, ter um bom relacionamento, comunicação, aprendizagem, enfim, tudo, né? E aí, no caso do seu amigo, eu não conheço, a gente, né, não tem como esmiuçar, mas assim, falando em tese do que você trouxe assim, que tem uma depressão, a gente fica, será que é autismo? Será que são sinais de uma depressão, que em algum momento os sintomas parecem com autismo? E aí, para tirar essa dúvida,
os sinais dele hoje precisam ter persistido desde a infância. Então, assim, ele começou isso tem 3, 4 anos. Não é autismo. Autismo é no desenvolvimento, não é genético, precisa acompanhar esse indivíduo a vida toda. E aí ele precisa ter tido comprometimento na vida escolar, se for, né, um caso mais de leve, moderado, se tiver comprometimento intelectual, porque 30% dos autistas têm em comorbidade a deficiência intelectual, 50% tem o TDAH e o TOD. Questão ele é muito inteligente. Mas aquela inteligência funcional ou é uma inteligência só para algo específico? Por exemplo, tem autistas que eles dominam o mapa mundi, que eles dominam, sei lá, alguma coisa, computação, eles elegem, né, digamos assim, um tema e eles são experts naquele tema. Mas em outras coisas, por exemplo, eles não são. Por quê? Porque tem uma habilidade cognitiva que a gente falou inicialmente aqui nessa área frontal, que é a flexibilidade cognitiva. E aí, geralmente, em alguns graus, o autista, ele não tem uma boa flexibilidade. Por exemplo, eu tenho um menino de 10 anos. E aí eu pedi uma coisa simples para ele. Eu dei um baralhozinho de números, eu disse, você vai dividir para mim. Aqui você vai colocar um montezinho de 1 a 10 e aqui de 11 a 20. É simples, né? Essa consigna, você vai pegar as cartinhas e vai montar. Ele não conseguiu. Ele virou tudo, aí mexeu, voltou, eu deixei. Daqui a pouco, ele não conseguiu. Ou seja, ele não soube criar uma estratégia simples para fazer o que eu tinha pedido. Por exemplo, tem um teste que a gente chama de... acho que é baralho das emoções. E aí eu fui fazendo algumas perguntas para ele. E ele disse assim, não, sei. Sabe muito monossilábico, ele né? não consegue criar um diálogo como a gente está fazendo. E aí você percebe que a organização de pensamento, a flexibilidade dele para falar, ele não consegue. E aí são muitas coisinhas para a gente chegar num diagnóstico. E aí, trazendo para o que o André falou, é fácil, é rápido? Depende, não é receita de bolo. Então, pode acontecer de casos que eu não consiga dar uma hipótese, eu mande só para o neuropediatra, tem casos que eu olho e digo, e realmente é. Muito... A gente vê que isso tem uma abrangência, né? Atinge a população mundial. E aí, Flaviana, hoje existe alguém que é referência para fazer esse tratamento, para cuidar dessas habilidades? Você que é aí uma congressista aí ativa, né, que está sempre buscando atualização, buscando orientação. E como que está o Brasil e a nossa região Nordeste hoje em relação à qualidade de atendimento para que a gente possa solucionar isso aí? Se a gente for para a rede particular, tem excelentes, né, neuropediatras que cabem mais do que nos meus 10 dedos aqui. Se a gente for isso aqui na nossa região. Aqui tem referências. Na região Nordeste, aqui. Sim, Fortaleza. Pessoas que eu atendi que já vieram de outro estado ou de outra cidade para se consultarem com esses profissionais, né? Clínicas muito boas, que tem uma equipe multidisciplinar toda. Você chega com o seu filho e consegue fazer todas as terapias no local só. Mas quando a gente vai para o SUS, que é o que a grande maioria precisa, infelizmente não há investimento, infelizmente não há profissionais, para talvez eu não sei aqui, né, não está falando que eu não sei, não haja profissionais suficientes, digamos assim, para não chegar a dizer, não tem. Pode ser que tenha. Agora, o número é tão grande, cresce a passos largos, infelizmente, por conta também dos fatores de riscos que a gente falou, né? Do uso de álcool, do uso de droga, enfim, de várias coisas que podem levar uma criança a ser autista. Então, ele está crescendo e não tem profissional suficiente. Então, infelizmente, às vezes eu recebo pessoas que talvez não tivessem nem tanta condição financeira para estar ali, mas fazem o maior sacrifício e eu faço a minha parte para ajudá-las da minha forma, contribuindo, porque eu sei que elas dizem assim para mim. Teve um caso que foi absurdo, eu nunca esqueci. Ela estava há 2 anos numa fila para fazer um eletrocefalograma. Nossa Senhora. E aí, o quanto de essa criança já perdeu de estímulo, porque não tinha um diagnóstico para ser atendido. E aí você esbarra na burocracia. Tem outra criança que eu sempre tenho contato com ele pelo WhatsApp, conheci através da rádio, da FM Dom Bosco, né? Que eu tô lá toda quarta-feira fazendo um programa, né? No programa Manhã Dom Bosco da Ana Lúcia. E aí eu faço uma participação que foi um presente de Deus. Qual é o horário lá? Fala pra o horário é 8h30 da manhã. Esse rapaz aqui, ele foi responsável também. E aí, assim, toda quarta-feira, na FM Dom Bosco, 8h30 da manhã, a gente está lá tirando
dúvidas, orientando os pais com relação à aprendizagem e desenvolvimento. E aí uma criança, né, específica me chamou no WhatsApp e eu fiz o que eu pude para ajudá-la, encaminhei para um profissional. Quando ele chegou para mim, pelo SUS, mas infelizmente a gente foi barrado na burocracia. Ele hoje tem 6 anos, na época ele tinha 4 anos, e ele não tinha tido nenhuma estimulação em 4 anos. Aquilo me doeu o coração, porque é uma criança que deixou de desenvolver tanta coisa, né? E para os pais eu sempre falo, a palavra-chave é estimular. Estimular. Não sei o que ele tem, não foi interessa. Estimulado nem na questão... Em casa não, porque nada. A mãe não tem conhecimento, né? Os pais não precisam ter esse conhecimento, essa obrigação do especialista. E aí, por uma questão de, tipo assim, de localidade, ela morava no bairro X, mas ali não tinha mais como, e o outro bairro X não podia atender pelo CAPS, porque ela era de outro bairro. Eu disse, meu Deus, quanta burocracia, e a criança perdendo tempo. Então, assim, eu acho que tinha nas políticas públicas, sabem, ter maior engajamento, boa vontade, né, da questão aí da educação e da saúde, para criar projetos, para criar coisas que funcionem, né? Porque as crianças estão aí e o que existe não é eficaz. Roberto, eu tenho que fazer um parênteses aqui, porque ela disse que a palavra, né, é estimular, Sim. estimular. E eu quero convidar você que está conosco aqui no Prosa a estimular isso. Estimular como? Divulgando esse link, divulgando essa nossa canal, prosa, né? O canal do YouTube. Curtindo. E outra coisa, ampliando, colocando para quem esteja fora da nossa região aqui, para quem você sabe que vive esta realidade, ou conhece alguém que passa por isso, porque essas informações são muito valiosas. E não é para questão de rasgar seda, não, mas eu sei que ela faz um atendimento humanizado, ou seja, se existe um valor... Agora eu entendi por que você faz isso, né? Porque já que existe essa deficiência, lamentavelmente, de Brasil, em questão de atendimento de saúde pública, eu sei que a Flaviana faz isso de uma maneira humanizada, que com valor para quem necessita muito menor do que em relação se fosse a um atendimento particular normal, né? E te parabenizar por isso, porque isso aí de fato é humano, eu sei do tamanho do teu coração. Amém. Obrigada. Assim, olha, eu acho que qualquer pessoa que estiver assim assistindo, a gente vai entender o que eu estou falando. Você chega para mim com a criança, né, que eu estou vendo claramente que ela precisa ali de um suporte, de um apoio, de um direcionamento. O pai, quando chega para mim, ele chega, muitas vezes eles choram, sem direção, não sabem nem chamar o que a criança tem. Aí eu digo, meu Deus, como é que eu vou dizer assim? Não faz ideia, não tenho obrigação de saber. Como é que eu vou dizer assim, eu não posso lhe atender porque você não tem o valor para pagar e vai mandar embora? Eu não conseguiria fazer isso. Graças a Deus, meu coração não permite. E aí, eu faço o que eu posso. Claro que a minha especialidade, ela só vai até aqui. Sim, claro. E aí eu precisaria de uma equipe para me ajudar e a gente infelizmente não consegue. O que eu consigo ainda? Eu tenho algumas colegas, né, psicólogas e a própria clínica onde eu atendo, né, a clínica automédica que fica na 13 de maio, eles também têm esse olhar para o social e aí eu digo, olha, aqui tem um neuropediatra, aqui tem tal profissional, então você pode pagar, vamos conversar, e aí os profissionais da automédica acabam fazendo também um valor social, e isso aí a gente vai abarcando o que pode, mas não é o suficiente, né? Aí eu digo muito pro meu marido assim, eu digo, meu Deus, eu queria tanto conseguir colocar uma clínica de estimulação para poder atender todo mundo que realmente precisa, porque, gente, isso aqui é um pouquinho que a gente está conversando, mas isso eu recebo, sabe que é todos os dias. Imagina. Todos os dias. Os ouvintes da rádio mandam mensagem, eu respondo a todo mundo, eu não deixo ninguém sem resposta. E às vezes são áudios, são falas que quando eu posso eu ligo para a pessoa assim, que você diz, meu Deus, essa pessoa precisa de ajuda. E você não sabe para onde mandar. Né? É bem complicado. E aí eu acho que é caso mesmo de políticas públicas, assim, que tinha que ter uma escola, não sei, terapias tinha que ter algo muito maior, né? E com essa pandemia isso potencializou, acho que umas 3, 4 vezes, né? Criança sem estimulação que precisa, criança na escola que está fora da escola, os pais que não têm paciência ou não têm tempo de ensinar. Então, assim, daqui para frente, as escolas voltando, né? Já estão voltando, graças a Deus. O que vai ter de criança com dificuldade na aprendizagem? Muita. Que se a gente, enquanto profissional, não tiver um olhar atento e diferenciado, vai ter criança patologizada aí à torta e à direita. Porque a gente precisa ter um olhar de entender.
Desde quando essa criança apresenta dificuldade? Se for do ano passado para cá, esqueça, que aí tem tudo para ser... E já tem pessoas que falam que ano passado foi um ano perdido, né? 2020. Mas foi. Questão de aprendizagem, Mas foi. Né? Total. Eu tenho 2 filhos e, assim, de idade escolar, e eu vejo isso em casa, na prática, na realidade, que são crianças que... A minha filha, ela tem 15 anos, está no primeiro ano do ensino médio. Ela diz assim, mãe, no início era novidade. Né? Então, porque eles são, né, todos internautas, então aquilo era novidade. Acho que não passaram 6 meses, aquilo ali ficou cansativo, porque o nosso cérebro ele não consegue focar por muito tempo no mesmo estímulo. Então, 50 minutos, ok, passou daquilo, aquilo fica monótono, aquilo perde o interesse, principalmente se for algo que não dá tanto prazer. Por exemplo, sei lá, se você estiver assistindo uma série que você ama, você vai ficar... Se você tiver tempo, você vai ficar o dia inteiro, a madrugada, vai virar a noite, você não vai se desgrudar da sua série. Porque aquilo ali tá te estimulando, é uma coisa, é um entretenimento que você gosta, vai ativar áreas do seu cérebro da motivação e você vai ficar muito tempo. Mas se for algo chato, você vai comer, hora você vai, sua atenção sustentada vai estar longe e você não vai mais conseguir prestar atenção. Agora, doutora Flaviana, diz pra gente o seguinte, para os pais, para o pessoal saber identificar, né, a gente buscar entender como é que funciona o processo de aprendizagem, de leitura, ou enfim, de aprendizagem no geral, de uma criança que tem o autismo. Olha, é uma aprendizagem bem específica, é uma aprendizagem que precisa ser olhada de forma diferente, porém inclusiva, né? São crianças que elas aprendem sim, a gente precisa ser claro e dizer que dependendo do grau. Se eu pegar uma criança severa que tem uma deficiência intelectual, dependendo do nível, claro que ela não vai aprender, ou ela vai aprender até aqui, vai aprender só um pouquinho. Assuntos complexos, conteúdos complexos, ela não vai conseguir fazer, ela vai conseguir fazer o básico. E aí, onde a escola precisa estar preparada com os seus profissionais capacitados. E aí, onde a gente esbarra aí, no caso da escola pública, que não tem capacitação suficiente para isso, né? Isso eu posso lhe dizer porque eu estou no meio da educação e a gente vê que poderia ter muito mais capacitação para esses profissionais. E aí, como não são profissionais capacitados, ou que não tem aí não é que não seja capacitados, né? Que não tem uma formação continuada, porque os professores são capacitados sim, se especializam sim, mas aí as prefeituras, as escolas, elas poderiam dar mais incentivo, porque às vezes cai aí no outro aspecto de salário baixo, aí como é que eu vou fazer um curso de R$1.000, de R$500? Eu não vou conseguir. E aí isso é uma cadeia. Se eu não me especializo, eu não consigo atender aquele aluno bem. E as escolas precisam acolher essa criança, não dizer assim, ok, vou abrir as portas para você. Ponto. Não pode. Essa criança às vezes precisa de um AT, que é uma atendente terapêutica, né? Ou seja, um acompanhante terapêutico que fique lá com ele, porque ele não consegue escrever. Às vezes tem criança que não tem esse tônus, não tem essa apreensão, não consegue escrever, ou não gosta, tem preguiça por conta do transtorno, ou não consegue ir ao banheiro sozinha, enfim. Então, eu preciso dar condições de estrutura também, de currículo de estrutura, para que eu consiga manter essa criança na minha escola, né? Flaviana, a gente já está, né? Nossa conversa aqui, se dependesse de mim, da gente. E principalmente por esse quesito, né, do autismo, né, a gente vê que merece um outro momento focado e todo especial, até para a questão das perguntas que estão chegando, né? Aí depois ela vai responder. Mas o que a gente quer saber é o seguinte. Hoje, a gente está sabendo que chegou, ainda bem, né, uma novidade, né, que vai facilitar a vida das professoras, dos pais e também dos próprios alunos, né, para que as crianças tenham oportunidade aí do popular passar de ano, né, para que tenham condições de ter um estímulo, né, um reforço. E vocês estão trazendo uma novidade aí bem interessante, né? Pois é, nesse momento aí, né? Nesse momento de pandemia, principalmente. De pandemia, né? A gente recebeu esse... coragem. Pois é, mas pedindo sabedoria a Deus o tempo inteiro. A gente está trazendo aqui para... Na verdade, trouxemos, né? Já foi inauguração sábado, né? Da unidade do Cogno, Sapiranga, né? Aqui em Fortaleza. E aí... Olha lá. Pois é, aí é uma franquia de ensino, de acompanhamento escolar, né, de reforço pedagógico. E ela... Por que a gente trouxe? Porque é uma proposta, né, bem diferente. Não é só um reforço de escola, aliás, não é só tarefa, né? A criança vai lá e faz as tarefas. Não, é algo que a gente quer que o aluno tenha autonomia na hora de estudar. Ou seja, é um acompanhamento com metodologia própria. A gente quer que o seu filho, quer que a sua criança, ele aprenda a estudar sozinho, né? Então, essa é a função do Cogno. Você vai comprar lá
créditos e não a disciplina. Então, o seu filho tem dificuldade em português, química, física e matemática, você paga um valor único, né? E você tem aí todo esse leque de aulas para ele, né? Então, esse é o nosso objetivo, né? Nesse momento de pandemia, de aula online, onde as crianças estão com muita dificuldade, a gente traz aí essa franquia de ensino para dar suporte para as escolas, né? E para as crianças e até adultos também. E a gente está vendo ali, né, que tem, né, o espaço devido, né? Lembrando que, Sim. olha, a realidade... Isso tudo aí é pensando em como o seu filho pode ter um atendimento individualizado e personalizado. Você pode perceber que a sala só cabe 4 alunos. Isso é propositalmente, isso é pensado. Climatizadas. Isso é pensando que o seu filho, se ele está vindo para a gente, é porque ele tem dificuldade. Então, eu não posso ter uma sala cheia de alunos, né? Então, até porque nesse momento nem poderia, mas assim, com todas as medidas, né, do protocolo sanitário, e a gente pensa assim, não, se ele tem dificuldade, eu preciso que ele fique pelo menos com poucos alunos. Então, a gente tem tanto a modalidade individual, quanto até 4 alunos por sala, justamente para os professores, né, que foram muito bem selecionados, são pessoas de universidades conhecidas, renomadas, qualificados, especializados para estarem ali. Então, são crianças desde o infantil 5 até sem limite aí de faixa, porque a gente pega concurso. E essas câmeras aí, Flaviana? Essas câmeras é justamente para recepção, dar um suporte para o monitor, para que ele não precise sair da sala de aula. Ele precisou de alguma coisa, ele acena lá para a câmera e vai alguém ao encontro dele, porque ele não pode deixar os alunos sozinhos em nenhum momento, né? E também a gente quer aí, pensando no TEA, a gente já tem, na verdade, né, uma monitora especializada de infantil 5 até o 5º ano, que ela também vai dar aula para crianças com autismo, porque é um serviço que a gente ainda vê uma precariedade, né? Uma criança que tem uma dificuldade maior, onde é que eu vou colocar meu filho para ele aprender, né, para se alfabetizar, já que ele tem uma necessidade diferente. E aí o Cogno também pensa nessa questão dessas crianças. Não é especificamente um reforço escolar, ou é um reforço, só que um reforço diferenciado? Pronto, passe pelos dois caminhos. É um reforço, né, mas ele também tem como objetivo maior não só ensinar as tarefas das crianças e estudar para a prova, mas trabalhar com a criança, ele sendo parte ativa dessa aprendizagem, para que ele tenha autonomia e ele consiga aprender a estudar sozinho. Então, o Cogno não tem interesse de deixar você lá para a vida toda, né? O Cogno, na unidade da Sapiranga, pertinho ali do Shopping Via Sul, ele quer que você aprenda a estudar sozinho, né? Então, você tem dia para entrar, mas a gente quer também que você tenha um dia para sair, que você consiga estudar sozinho, e aí só quem ganha todos nós, né? Todos nós, a divulgação, os pais, enfim. Como é que são os meios de contato, então, com o Cogno? Pronto, você pode entrar na rede social, né, que é Cogno Sapiranga. Tela o telefone, aqui, né? vocês vão me desculpar, mas eu ainda não sei decorado. Mas a gente aí, disponibiliza aqui na tela para vocês. Pronto, a gente disponibiliza, né? E a rede social é cogno.sapiranga. Você pode entrar lá, vai ter uma pessoa para responder aí. Cogno com K, né? Cogno com K, bem lembrado. Coloca vem lá, de por cognição, gentileza, tá certo? E aí para você... Cogno com K. Pronto, para você entrar em contato. E é isso aí, é um presente nosso para a sociedade aqui em Fortaleza, né? Para as crianças que precisam muito desse acompanhamento. Então, acho que é uma excelente forma de contribuir, né? Para as crianças, para os adolescentes que têm dificuldade. Se o pai e a mãe estiver na dúvida, quiser fazer uma avaliação... ótimo, bem lembrado. Conversar com a doutora Flaviana. Pronto, eu vou estar lá, né, sempre que possível, turnos alternados, para dar esse suporte, para dar esse acompanhamento para os pais, para as crianças também. E aí você está na dúvida, eu matriculo, eu não entendo ainda como é que é. A gente tem uma aula gratuita diagnóstica justamente para a gente compreender qual é a dificuldade do seu filho. Então, você chega lá e diz, olha, ele tem dificuldade, por exemplo, em linguagem. E a gente vai fazer toda uma avaliação direcionada para a sua fala, né? Para a queixa que você está trazendo. E aí, para a gente traçar aí o melhor caminho nas aulas para o seu filho. E Flaviana já realizou um sonho do Cogno. Falta da clínica ainda. É verdade, é verdade. Gostei, é isso mesmo. O que eu ia dizer agora é o seguinte, mas lá... Também, além do reforço escolar, haverá também atendimento, sim? Sim, pois é, vai ter atendimento sim. A gente vai disponibilizar aí a agenda, porque eu me divido em 2 consultórios, mas aí com certeza vou achar uma brechinha para também a gente atender crianças de outras escolas, mas também a criança do Cogno, né? A gente quer dar esse atendimento direcionado, especializado, personalizado para a criança, para o adolescente que está ali no Cogno. A gente quer dar todo um suporte para que ele se sinta acolhido, né, na sua aprendizagem lá. Então, gente, você já sabe, olha, Cogno, aí vem o endereço direitinho, o Glauber vai colocar ali pra gente, né, o telefone, tudo muito bem divulgado, muito amplo, aguardando a sua visita.
não só com a doutora Flaviana, mas também com toda a equipe capacitada, especializada, e não vamos deixar de aproveitar essa oportunidade da aula gratuita, né? A primeira aula gratuita, e principalmente para fazer o quê? A identificação, se existe mesmo, a pior coisa que existe é a dúvida, né? Então, sim ou não, e tem hoje esse grande benefício, o Cogno, na Sapiranga. O endereço, você lembra? O endereço. Avenida Leal Lima A gente Verde, coloca, 1100, loja 8. Pronto. Avenida Leal Lima Verde. Estacionamento 1100. lá seguro, né? Tem segurança, Tem segurança, tudo lá para que você possa se sentir bem, ambiente climatizado, enfim, só agendar o horário, ir para lá e tirar essa dúvida, gente. Vamos tirar, e quem já não tem a dúvida e busca aí um atendimento humanizado, um valor justo, enfim, como ela disse aqui, eu conheço esse grande coração, ela, o Jean, também o Sérgio, toda a equipe que está lá, não vão deixar você na mão com toda certeza. Qualquer Então, coisa relacionada à dificuldade de aprendizagem na escola, que você perceba com antecedência, procure o Cogno, que lá também eles podem te dar esse suporte. Flaviana, a consideração final sua, que não pode deixar de ser falado, eu quero que você explane e diga agora para a gente. Aproveitando esse momento, né, que a gente está finalizando falando sobre as aulas online, né, a questão do uso das tecnologias exagerado. Então, assim, eu queria muito deixar um recado de orientação para os pais. O uso do celular, a gente sabe que é algo que não tem como deixar de existir hoje, né? Assim, as crianças já nasceram aí inseridas nesse mundo tecnológico. Porém, tudo tem que ter um limite, Sim. né? As crianças estão em desenvolvimento cerebral e o uso exagerado das tecnologias traz aí uma alteração no cérebro da criança. Tem um cantinho lá do nosso cérebro que se chama hipocampo. Então, quando eu faço um uso abusivo, exagerado dessas tecnologias, eu gero ansiedade, impaciência e déficit de memória operacional. Então, assim, tem que ter um horário de ficar, tem que ter um horário de terminar. A Sociedade de Pediatria, ela traz aí uma orientação. Crianças até 2 anos não devem ficar no celular, né? Nenhuma tela, na verdade. De 2 a 6 anos, pelo menos 1 hora, e essa hora precisa ser fracionada. E aí você vai usando o bom senso com as outras idades, né? Por exemplo, na hora de dormir, a criança não deve ficar, pelo menos 1 hora antes, ela não deve fazer uso do celular, porque tem substâncias no nosso cérebro que vão dificultar a liberação da melatonina, que é a substância, o hormônio do sono. E aí essa criança vai ter uma noite intranquila, ela vai acordar cansada, provavelmente, a atenção dela vai reduzir e na sala de aula ela vai querer dormir, né? E a gente vai dizer que aquela criança é desatenta, tem déficit de atenção. Ela não tem, ela tem sono, ela não dormia. É só o celular. Então, hoje em dia, as nossas perguntas ao longo dos tempos, ela vai modificando. E uma das perguntas que eu faço na anamnese para os pais é: seu filho usa muito celular? Quando a pergunta é sim, aí eu já mudo um pouquinho e vamos lá. Eu acho que a maioria da resposta é sim, né, sim, Flaviana? com toda certeza. E isso não deve. A gente vê bebês, e aí a gente volta para a questão da estimulação. Quando eu vejo bebês, crianças de 1 ano, 2 anos no celular, ali, vidradas o tempo inteiro, quantas áreas psicomotoras, sensoriais estão deixando de ser estimuladas, e aí traz uma dificuldade lá na aprendizagem. Quando é que eu vou ver? Infantil 5, primeiro ano. Então, assim, está tudo interligado. Algo que eu faço uso hoje na primeira infância, nos primeiros meses, anos de vida, pode ter certeza que vai refletir de uma forma ou de outra na aprendizagem dessa criança. Tá? Okay. É isso. Muito boa essa prosa de hoje. Com toda Também certeza. adorei. E o seguinte, Que bom, fico feliz. está mais do que comprovado que a gente tem que voltar, né? Tem que voltar. Porque esse Que assunto bom. é muito Vamos amplo, sim, né? se Deus quiser. Com Só toda chamar, certeza a que eu gente vai estarei marcar uma nova data para estar sim. trazendo mais informação e muito mais orientação para você. Essa foi a nossa prosa de hoje. E até Grande a abraço. próxima, né? Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado Amém. pela companhia, Roberta. Obrigada a vocês também. Roberta. Obrigado, Flaviana. Obrigada pelo convite. E até a próxima prosa.